Seja bem-vinda, Marcela. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Renan? Vim aqui no lugar do Tudo Tubarão, né? bem? Oi? Vim no lugar do Tubarão, que tá curtindo lá, eu vou vir aqui falar sobre o tema que a gente adora. Eu e ele, a gente adora desocupação. Não, mas aqui é Tubarina Mor, né? A É, Marcela, todo mundo sabe aí do conhecimento e da vibração sua, né? E, enfim, capacidade sua de resolução de problemas. Marcela é estrela da companhia lá dentro da Smart, né? Uma das mentoras dentro da Smart. E sensacional ter você aqui. Que bom que você aceitou o convite, né? Que bom que deu para aceitar, né? Que às vezes a gente tem compromisso, não dava para conciliar, mas chamei a Marcela hoje de manhã, ela já topou na hora. Então vai ser uma live histórica aqui, porque eu tenho certeza que eu trouxe um tema que ela gosta muito. Então imagina bom, só o conteúdo que vai sair aqui. Não vai ser um conteúdo, não vai ser pouca coisa, não. com Tá, certeza, com Marcela, seja certeza. bem-vinda, querida. Show de bola. Viajou agora no final do ano, ficou em casa. O que você arrumou? Eu viajei com a minha família, a gente viajou antes, né, das festas, depois a gente ficou aqui em São Paulo. A gente gosta de curtir o final de ano em São Paulo. E semana que vem a gente vai ficar na praia com as crianças. Enquanto a gente trabalha, as crianças A na praia. Thaísa falou comigo que encontrou você lá no parque, né? Lá no parque Encontramos. do. Aonde que é o parque? É um parque que chama Animalia, é em Cotia, no interior de Animalia. São Paulo. É, a gente se encontrou lá, eu falei pra ela, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Tava eu, a Gil e ela. Cara, tem esmartando para tudo que é lado. Elas encontraram aleatoriamente em São Paulo, num parque, Gil, Marcela e Thaís. Olha que sensacional, espetacular, né? Mas enfim, vamos para aquilo que interessa. Marcela, antes de começar, deixa eu só dar dessa notícia aqui. Amanhã nós vamos pegar 4 ou 6 pessoas para a gente fazer um plano de crescimento patrimonial. Então, por exemplo, durante algum tempo, deve ter um ano e meio, eu fiz isso aqui no Instagram. Eu colocava uma caixinha de perguntas e pedia para a pessoa informar quanto que ela tinha de dinheiro, quanto que ela tinha de financiamento, de crédito, né, para financiar, e também qual que era a ambição dela, quanto que ela dava ganhar para poder manter o custo de vida ou para acelerar o patrimônio dela, quanto que ela queria ter de patrimônio, e a gente montava um plano, né, para ela aplicar dentro das arrematações para chegar nesse montante. E a gente falava, olha, isso aqui você vai precisar de 2 anos para chegar, 3 anos para chegar, 5 anos, né? Então a gente montava um plano. E a gente vai selecionar 4 ou 6 pessoas, não sei se vai dar tempo de fazer 6 pessoas, mas pelo menos 4, para a gente fazer esse plano. Vai ser uma espécie de grande plano, mas o grande plano, como o Matheus foi, imóvel, reforma Uhum. e venda, né? E agora não, a gente vai fazer um plano personalizado para quem estiver disposto, né, a crescer patrimônio, quem quiser realmente ter entendimento de como que o leilão pode ajudar Obrigada. você a crescer o patrimônio. Então, o que eu vou fazer? Olha só, presta atenção, hein? Eu vou abrir, assim que terminar a live, eu vou abrir uma caixinha e quem colocar lá, os primeiros que colocarem lá, valor, você tem que colocar o quê? Colocar o valor que você tem, o valor de crédito, quanto você quer chegar, tá? Quanto você quer chegar de patrimônio. E, aliás, eu vou ver aqui ainda como é que vai ser na caixinha, porque senão talvez a pessoa não tenha nem como escrever tudo lá na caixinha. Eu vou ver aqui, É, talvez não eu mando cabe. dentro da própria mentoria. Pego aqui na mentoria mesmo, tem, por exemplo, a Alessandra. A Alessandra é fantástica, já fez várias arrematações e certamente que é um plano, né, para poder crescer, né, e alavancar o patrimônio. Eu vou pensar aqui durante a live como é que eu vou fazer isso aqui. Talvez a caixinha, talvez não, no final eu falo. Mas aí a ideia é essa. E isso é um aquecimento para o nosso evento Virada Milionária. Quem quiser participar do evento Virada Milionária, que vai acontecer 26, 27 e 28 de janeiro, só digitar aqui embaixo, evento, digita aqui, ó, evento, nesses comentários aqui, que você vai receber no seu direct, tá? O convite para o evento Virada Milionária, online, gratuito, ao vivo. Vai ter arrematação ao vivo nesse evento. Vou mostrar como que faz uma arrematação ao vivo. Vou pegar um imóvel ao vivo junto com vocês, analisando, fazendo toda a análise, entendendo como é que se aquele imóvel vende, por quanto que vende. Enfim, vai ser sensacional. Então, só digitar aqui evento que você vai receber o seu convite, tá bom? Bom, Marcelo, vamos começar. Recados iniciais dados aqui. Vamos começar a falar sobre desocupação. Antes da gente começar a falar sobre isso, quem aqui desocupou, já fez alguma negociação de desocupação? Quem aqui já participou de alguma negociação? Coloca aqui para mim nos comentários para eu entender. Se você já participou de alguma desocupação de leilão, se arrematou o imóvel, teve que negociar com alguém a desocupação. Coloca aqui para mim nos comentários.
se você já participou, já teve que negociar a desocupação. Eu tô achando que eu vou pela caixinha mesmo, tá, ô Paulo? Tô achando que eu vou pela caixinha mesmo, tá bom? Eu vou até o final da live, eu anuncio aqui, então fica até o final da live que a gente vai Definir. bater esse papo aí. Eu vou abrir a caixinha. Quem perguntar primeiro lá, quem colocar primeiro, eu dou prioridade, tá bom? Ó, muita gente aqui já fez ocupação. Olha só, várias. É um tema legal, né? E eu acho que quando a pessoa, não sei se você passou por isso, talvez não, por ser advogada, mas assim, a maioria das pessoas que estão começando no mercado de leilões de imóveis é meio que natural que o maior receio da pessoa seja essa questão de desocupação, né? Você fica com medo, né? Ah, vou desocupar, será que desocupa? Eu vi fulano de tal falando que fica 20 anos no imóvel, 10 anos para tirar a pessoa. Se tiver idoso e criança não sai. Esse tipo de coisa, né? Que só afasta, na verdade, só amedronta quem está iniciando, né? E que, obviamente, são mitos, a maioria é mito, né? Mas que, naturalmente, quem está fora do mercado, quem está fora do mundo dos leilões, não participa ativamente, não está em uma comunidade, não discute isso, né, de nível profissional, acaba sendo contagiado aí por esses boatos, essas histórias, né, que ninguém sabe quem foi, é igual cabeça de bacalhau, né? Ah, eu ouvi dizer que o cara, o primo do fulano, não sei o quê, aconteceu. Às vezes tem algumas emissões que demoram mesmo, demoram, né? Mas muitas vezes é má condução de advogado. Sim. Já vi várias vezes. Muitas vezes as pessoas, elas. É que é normal, né, Marcelo? Você é advogado, você deve passar por isso, né? Você é Bastante. advogada mais no ramo imobiliário. Deve ter gente que chega para você, Marcela, eu tive um problema com o meu plano de saúde, você pode entrar com a ação para mim? Aquele negócio, tipo assim, o advogado, ele é especialista em tudo, né? Ele não é especialista. Exato. Então, assim, muita gente se contrata, não é? Contrata um advogado assim, eu comprei um imóvel em leilão, tive um problema de emissão na posse, o cara é especializado em. Acabou de formar, tá lá trabalhando com direito do consumidor, previdenciário, bota o cara para fazer uma emissão na posse. É né? isso aí. No final das contas, é óbvio que isso vai dar problema. Mas, enfim, para você isso era um mito ou não? Por ser advogado, você já não tinha tanto receio? Quando eu comecei a advogar, né, Renan, eu sempre trabalhei na área de direito imobiliário, então eu sempre fiz desocupação, sempre fiz emissão na posse, sempre fiz reintegração. Então, quando eu comecei lá atrás, isso eu tinha um certo receio, porque a gente tinha que desocupar áreas invadidas muito grandes, então eram várias famílias, às vezes tinha comunidade lá nos lugares, então já eram umas coisas mais tensas. Então, quando eu vim para o leilão, eu não tinha esse medo, né, porque era uma coisa que eu já tinha trabalhado e tudo mais. Mas é um medo muito real que muitas pessoas têm por inexperiência. E isso que você falou do advogado, né? Que é o advogado que não conhece, pega uma ação de missão na posse porque ele é generalista, ele faz tudo. E eu sempre tive isso desde quando eu me formei, né? Eu brincava e falava assim, quando você vai num médico, você vai num especialista, você está passando mal do coração. Você vai no oftalmologista? Não, você vai no cardiologista. O advogado não é diferente da área médica. A gente é especializado em determinados assuntos. Não adianta eu pegar para fazer um favorzinho para você, que eu vou fazer cagada. Literalmente é isso que a gente faz. Porque a gente não sabe. A gente aprende o direito de uma forma global. Então, muitas das ações que acabam atravancando e trazendo muito problema é geralmente por desconhecimento mesmo. E não é porque a pessoa é má condução, é o que você disse, né? A pessoa não tem o conhecimento específico da área e ela não sabe nem como impulsionar o processo. Porque uma coisa que é muito importante de todo mundo que está assistindo a live, você nunca fez uma desocupação. A gente vai falar sobre desocupação amigável também, que a maioria das nossas desocupações são amigáveis. Mas quando a gente vai para o judicial, que a gente tem que brigar, a maior parte do impulsionamento do processo acontece fora dos autos, não é no processo em si. É a atuação lá direto no gabinete, é ir na secretaria conversar com o pessoal para expedir o mandado com celeridade. Quando cai na mão do oficial de justiça, é conduzir com o oficial de justiça. Muitos oficiais de justiça nem sabem, né, Renan, fazer a desocupação. Eles são de condução, eles são que a gente oriente, que a gente forneça os meios. Então é importante a gente saber que o conhecimento liberta. A partir do momento que você conquistar o conhecimento, pouco importa se a sua negociação vai ser amigável ou uma desocupação forçada mesmo. Você vai ter que ir para as vias de fato. E isso é uma coisa que todo mundo que está começando, Renan, acho que 90% das pessoas têm esse receio, inclusive advogados que nunca atuaram na área, né, de direito imobiliário. Para mim não foi novidade, porque eu tenho quase 20 anos de especializado, sempre atuei, minha carreira desde estagiária foi em direito imobiliário, então assim, minha bagagem é sólida em direito imobiliário mesmo, porque eu sempre atuei nesse mercado, então eu não tive medo da desocupação. Mas a condução da desocupação, ela requer várias coisas e não somente parte teórica. Então, não adianta ficar só ouvindo a gente fazer. Vocês passarem a mão no telefone e negociar com o ocupante, vai gerar uma bagagem enriquecedora.
Isso é fato, né? Se não fizer, a gente tem aqui um viés muito prático aqui na Smart, né? De fazer realmente É. aquilo que a gente ensina. Tudo que eu ensino aqui é o que eu faço, tá? Inclusive, vou trazer aqui exemplo prático para você. Marcela também pode trazer algum exemplo prático dela aí, para a gente ilustrar aquilo que a gente fala, né? Para que fique tangível. Você consiga ver isso na prática, como que isso opera. Primeira coisa que eu vou falar sobre desocupação, e nós já falamos isso aqui mais de uma vez, né? Que se você. Primeira coisa, né? O seu o ocupante do seu imóvel, ele pode ser seu primeiro cliente, né? Então, isso é uma coisa que talvez você que está entrando agora no mercado, você pensa, pô, mas o cara vai comprar o imóvel, você parou de pagar, como é que ele vai comprar o imóvel? Né? Como é que eu trato com essa venda com o cara? Como é que ele vai, né, conseguir, por exemplo, nesse caso específico, né, crédito, né? Você perdeu o imóvel, não tem nem dinheiro em crédito. Talvez a primeira ideia sua, e não é errada, porque a maioria das pessoas realmente não vai ter condição de comprar, mas existem, hoje, eu vou te falar que em torno de uns 10% das operações que eu pego, eu consigo vender para o ocupante, tá? Normalmente no POP é mais fácil, tá? Sim. Quando vai subir no médio alto padrão vai ficar mais difícil, tá? Mas dá também, tá? Eu vendi esse ano de 2025, um imóvel para o ocupante de um imóvel de 650 mil, tá? Então, para você ter ideia, tô aqui fechando a venda agora de um outro imóvel de 350, tá? E eu vou explicar para vocês aqui a lógica dessa desocupação, dessa negociação aqui, vocês vão entender, tá? Ela já está praticamente encaminhada. Nós vamos fechar agora e eu vou explicar para vocês como que você tem que entender o momento, né? Às vezes até do ano mesmo, quando você está no recesso forense, o que você tem que fazer, que documentação que você tem, como você pode apertar, quando você tem que afrouxar, porque isso faz diferença, né? Muitas vezes você vai com muito ímpeto e você rompe um diálogo e muitas vezes você está com as calças na mão. Porque eu já vi gente falando bobagem, vai lá, aperta, já pagou o boleto, aperta. Cara, se você não tiver com respaldo documental, você pode tomar uma invertida e ainda ficar com cara de taxa junto com o ocupante. Mas eu vou explicar tudo isso e Marcela vai entrar nesse detalhe. Marcela, mas a primeira coisa é isso. Você já chegou a vender para o ocupante? Já vendi para ocupantes, inclusive imóvel de cliente meu, que foi uma assessoria Caixa Forte que a gente fez. No começo de 2023, 2025, a gente arrematou para o cliente. Quando a gente conseguiu fazer a documentação, foi exatamente o que você falou, né? A gente não negociou antes, a gente fez toda a operação, registrou. Quando prenotou, na verdade, a gente iniciou a abordagem com o ocupante. E o ocupante tinha interesse em comprar, a gente pensou assim, bom, vamos passar a aprovação de crédito, vamos ver se passa, porque ele tinha um dinheiro que inclusive e pastores iam ajudar da igreja dele, iam ajudar o pessoal, os amigos, né, da igreja iam ajudar para dar entrada e o resto ele ia tentar pegar financiamento. E a gente conseguiu sim financiamento. Ele perdeu pelo Banco Itaú e ele conseguiu o financiamento pelo Santander. Então, se ele conseguiu o financiamento lá, ele tinha uma renda comprovada, a esposa tinha renda comprovada, o contrato estava só no nome dele quando ele perdeu, ele não pagou. Então, quem foi a pessoa que teve a aprovação foi a esposa, né, ela que conseguiu a aprovação. Então, a gente conseguiu fazer a negociação com ele. E foi uma negociação muito rápida, a operação fechou em 3 meses. Então, é um negócio muito bom para a gente. E um negócio que foi interessante, Ana, porque não é só sobre a gente fazer a desocupação. É a gente também ser inteligente na hora da gente negociar. Não adianta a gente querer apertar e pegar toda a operação lá em cima e extrair o maior resultado da operação que você poderia se você estivesse trabalhando o imóvel de fato com reforma e tudo mais. Se você puder pensar, pô, eu não vou estar pagando o corretor, eu não vou gastar com a reforma, eu não vou gastar com perda de tempo, com ação de emissão na posse. Eu estou negociando com o ocupante. Você dá um descontinho ali do preço que você tinha setado, né? Nesse caso, nosso, a gente tinha marcado que a gente ia vender ele por 330 mil. A gente vendeu por 290 mil, ou seja, a gente não teve reforma, a gente não teve desocupação, não tivemos corretor, e ainda assim tivemos o lucro em 3 meses. Ou seja, o nosso ROI, se a gente pensar que a gente projetou uma venda muito próxima desse valor que a gente vendeu, em 12 meses, você conseguiu um lucro em 3 meses. Então, essa negociação com o ocupante, ela envolve várias coisas interessantes e várias coisas que a gente tem que pensar na hora de fazer, porque é um cálculo matemático, né, Renan? É isso que a gente tem que fazer. Acho que é muito importante a gente parar e refletir sobre isso. Exatamente. Isso aí faz toda a diferença, porque eu já falei para vocês, né, algumas vezes, né, que eu sou adepto, né, de que você tem que extrair o máximo de cada operação, né, especialmente quando você já teve uma carga de trabalho envolvida naquela operação, porque leilão não é só capital, é capital e trabalho. E normalmente 80% do seu trabalho
ele está até a reforma, depois da reforma. A venda, normalmente, nem 80%, 95% do seu trabalho, ele vai até a reforma. Sim. Né? E aí, a reforma, mesmo assim, a reforma você delega muita coisa, mas ainda assim tem um acompanhamento. A venda, ela é crítica, você tem que vender o imóvel, você tem que atuar, mas a grande realidade é que, pelo menos para mim, a maior parte das vendas, elas acontecem com corretores. Sim. É óbvio que tem venda que eu faço direto, tem venda para ocupante, tem venda que chega lead via Smart Link, né? Então, todo mundo aí sabe que a Smart paga anúncio para você vender e manda direto o cliente para você, você faz a venda, então nesse caso não vai ter o corretor. Então, algumas situações você vai fazer, algumas vezes você vai fazer com tráfego pago, vai chegar para você, mas ainda assim, a maior parte das vendas é com corretor. Então, o trabalho grande do arrematante, ele vai garimpagem, a parte pré-arrematação, tomar a decisão, depois registro e documentação, desocupação, reforma. A venda, normalmente, ela já é uma fase mais de espera. De esperar o imóvel maturar, você qualificou o produto, já colocou um produto bom e fazer a leitura, obviamente, né, do momento de baixar preço, momento de, né, enfim, colocar um trabalho mais efetivo em cima de outras frentes, né, de atração, como o tráfego e tal. Então, a venda ela é mais de espera. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de vender para ocupante, a gente está... Aí, nesse caso específico, porque, por exemplo, quando essa teoria minha, essa teoria não, essa tese que eu uso e que eu aplico nos meus investimentos, ela é, obviamente, uma situação que eu já trabalhei o imóvel. Então, tem vários imóveis, por exemplo, que eu já recebi proposta que daria para mim 40% de ROI e eu recusei. Porque eu sei que o imóvel pode pegar 70%. Você fala, nossa, Renan, mas e se demorar para pegar 70%? Não tem problema. Daqui para frente é só espera, eu não vou fazer mais nada. Sim. Eu não tenho que fazer mais nada no imóvel, eu não tenho que trabalhar o imóvel. Eu vou vender, queimar meu imóvel a qualquer custo, mesmo dando 40%, sendo que eu posso pegar 70% e o trabalho está todo feito, é só esperar. Não fazer. Agora, quando a gente fala de vender para ocupante, a gente está eliminando todo o trabalho. Exato. É como se você tivesse, cara, eu não preciso desocupar, não preciso entrar com a ação de emissão na posse, por exemplo, a negociação não fosse para frente, eu não preciso reformar. Cara, além do tempo que você economiza, você elimina praticamente todo o trabalho. Cara, a coisa melhor que tem, o melhor negócio que existe é quando você vai lá, compra o imóvel e vende para o ocupante. Não tem como ser melhor do que isso. Ainda que você, por exemplo, pegue uma operação que daria 50%, como essa casa de Cuiabá, por exemplo, que daria uns 50%, 55%, mas eu teria que desocupar, reformar, ia demorar, tem os custos na venda, obviamente você estima a venda, pode ter uma oscilação. Sim. Então toda a incerteza eu elimino vendendo para o ocupante, acabou, resolveu, eu coloquei 30% no bolso em 3 meses também, meu caso foi esse. Então, essa é a única hipótese que eu normalmente, uma das únicas, né, tem outras situações, mas uma das únicas e a principal delas, que eu abro mão de pegar todo o potencial do imóvel, porque nessa situação, o cálculo de retorno, trabalho, tempo, a equação ela fica maravilhosa. Não tem como, nessa equação, você abrir mão de vender para o ocupante. Então, primeira coisa é isso, né, Marcelo? Eu acho que esse entendimento faz toda a diferença, né? E eu acho que a sacada é exatamente essa. Quando você vai pensar no ocupante, você tem que pensar que você está eliminando essa parte do trabalho. Então, não é que você está perdendo dinheiro na operação. Pelo contrário, as nossas horas de trabalho, nosso capital está investido e a gente tem que trabalhar para esse capital ser remunerado. Se a gente elimina esse trabalho, vendendo para o ocupante, você dando um desconto, extraindo menos da operação, mas você está extraindo menos em um curto espaço de tempo. Ou seja, é maravilhoso isso para a gente, né? Um baita resultado que a gente tem num curto espaço de tempo. Então, eu consigo entrar com esse dinheiro já com a correção dele, com todo o agregado dele, em novas operações, que aí talvez eu vou aguardar, né, o fluxo normal. Eu acho que aí que está o grande segredo. Quem quer perseverar no mercado de leilões de imóveis é exatamente essas sacadas, né? Então, não é que você está perdendo, não é que você está abrindo mão. Pelo contrário, você está girando muito mais rápido seu dinheiro, já com remuneração do seu dinheiro, podendo entrar em novas operações. Exatamente. Nós vamos falar aqui, Kleber. Normalmente é óbvio que não é a regra, é exceção, tá? Mas já é uma exceção. Quando você fala de POP, você vende bastante coisa para o ocupante. Sim. Quando você vai para o médio padrão, já é mais raro. Dá para vender? Dá. Esse caso, por exemplo, estou agora no meio de um fechamento
do imóvel, né? Que eu vou explicar para vocês algumas coisas. Olha como é que você tem que, muitas vezes você tem que fazer a leitura completa. Eu, particularmente, já falei isso para vocês algumas vezes, e aí eu vou explicar para vocês também o conceito de risco, né? Muita gente fala coisas sobre, vá lá, arrematou, pagou, vai lá no ocupante, já liga para o ocupante imediatamente, já começa a tratativa, porque eu fiz e quase sempre dá bom, ou sempre deu bom. O fato de uma coisa ter sempre dado certo não quer dizer que não tem o risco de dar errado. Sim. Então, o risco, a mesma coisa, eu sempre andei de avião, nunca aconteceu nada. Isso não quer dizer que eu não tenho risco do avião, aconteceu alguma coisa comigo no avião. Sim. Por que eu continuo andando de avião? Mesmo sabendo que tem um risco de acontecer alguma coisa com o avião. Porque o benefício supera muito o risco. A probabilidade do evento ocorrer é tão baixa que deixar de correr esse risco não faz sentido na minha vida, porque o avião me abre portas para lazer, para negócio, enfim. Então, um exemplo prático disso. Sair de casa. Todo dia quando a gente sai de casa, há um risco. Sim. Só que a probabilidade do risco é tão baixa, insignificante, que o benefício de sair de casa e não ficar preso dentro de casa com medo, ele é maior, muito maior, do que o risco eventual de acontecer alguma coisa com você na rua, cair um tijolo na sua cabeça. Então, eu estou dizendo isso porque toda vez que a gente começa uma negociação com o ocupante, a gente precisa entender que existe um risco embutido. Qual que é o risco? Tá? Vou te falar, o pior cenário que pode acontecer na desocupação. Você pegar uma vara do judiciário lenta, e isso demorar a ser julgado, normalmente quando não tem anulatória, não demora tanto, tá? Você vai ter a posse em 4 a 6 meses. O risco começa a aumentar quando tem uma anulatória. Uhum. Não quer dizer que você não vai tomar posse, mas quer dizer que você tem um risco adicional do juiz, por exemplo, vincular uma ação na outra, conectar, e aí dizer, olha, eu só vou julgar a sua ação de missão na posse depois que eu resolver a anulatória. Pronto, já começou. Olha como é que você tem que entender isso para você tomar suas decisões. Então você começa, cara, eu tenho aqui o risco da demora, se não tem anulatória, ele é baixo. Quando eu começo a colocar uma anulatória, ele continua baixo, mas já é maior do que o risco anterior. Né? Agora, quando eu tenho uma anulatória em curso, o ocupante movimentando o processo, e eventualmente eu tomo uma ação precipitada de negociar sem ter, por exemplo, um documento no meu nome, ou ter tido uma transferência, eu já vi mais algumas vezes, tá? O ocupante bloquear a matrícula, tá? Ele pedir a liminar, a anulatória está rodando, o juiz é um garantista, ele vai lá e fala, olha, eu prefiro não prejudicar esse ocupante, bloqueia a matrícula até que eu decida, nada pode acontecer. E aí você fica no limbo, que é ter pago o imóvel e não ter a propriedade do imóvel, nem, né? Ou seja, você fica numa situação que é a pior de todas, né? Então, estou falando isso por quê? Porque ao fato de algo ter sempre dado certo, não quer dizer que não tenha um risco. Você tem que entender quais os riscos para você tomar as melhores decisões. Então, por exemplo, eu estou com a negociação agora, tá? Que é um cara que ele é muito... E olha só para você ver, quando você conversa com o ocupante e você percebe o esclarecimento do ocupante, você entende, você começa a entender quais são as possibilidades, o que pode acontecer, né? Ô, Arley, pode me chamar no direct, ele pelo destaque da Smart Leilões, eu te passo o link das aulas ali para você acessar, e se tiver algum problema com o senha, você chama lá o suporte, tá bom? Então, quando você começa a conversar com o ocupante, você começa a entender quais são as possibilidades, né? Bom, esse caso, por exemplo, é o caso de Caxias do Sul. Essa casa aqui vai ser vendida e eu vou explicar por que eu estou fazendo uma pergunta que eu não faço, normalmente. A gente arrematou essa casa por 170 mil, em Caxias do Sul. Uhum. Uma casa grande, bacana, tal. O bairro é simples, mas a casa era boa. Estava provavelmente no teto do bairro, né? Então a gente falou, olha, essa casa aí é uma casa que está no quartil de cima ali. Provavelmente ela vai pegar entre 330 e 350 mil, tá? Tinha casas novas sendo construídas, casas simples, né? Mas novas. Então, ou seja, o bairro era movimentado, tinha novas construções e tal. E bateu. Compramos 170, análise de 5 minutos, compramos a casa. E esse caso específico, ele tinha uma anulatória, ele já tinha se movimentado, já tinha procurado, né? A justiça, inclusive, quando eu liguei para ele foi claro, olha, não tinha intimação, não tinha nada, aquela coisa toda. Eu falei com... Tá eu, Pedro, Pierre e Guará nessa casa.
E eu falei para o Guará, falei, olha, vamos esperar registrar o imóvel, porque isso aqui não vai prejudicar em nada, né? Por quê? Ah, eu vou adicionar um risco agora, vou ligar para o cara porque eu paguei o boleto, adiantar minha arrematação em 20 dias? Não tem sentido nenhum. Talvez eu possa comprometer uma arrematação por causa de 20 dias, não faz o menor sentido. Não vale a pena. Então, vamos esperar registrar o imóvel e eu trato a negociação da desocupação. Eu gosto de fazer isso, né? E aí, a gente registrou o imóvel, comecei a tratar com ele a desocupação, né? E aí ele já veio com essa, não, porque isso está errado, que a Caixa não notificou, aquela coisa toda, enfim, já veio com, né, essa situação bem, parece que ele já tinha essa noção. E aí, obviamente, eu fiz o trabalho. Já estava preparado. Aí, obviamente, já contornei e tal, falei que, olha, estou representando aqui o fulano de tal, eu sempre entro como terceiro para ser o mediador ali, né? Não ser o ocupante, o proprietário ligando direto para o ocupante, eu sempre faço esse trabalho meio que de mediação, né? Então eu falo, ó, estou representando fulano de tal, né? Então isso melhora a conversa. E aí eu fui entender. E fui começar por eu falei, olha, o senhor Guaraci, ele quer entrar com um processo, ele vai exigir taxa de ocupação, mas eu já convenci ele, falei, me dá um tempo, né? Porque vai prejudicar aquela coisa toda, não vamos, né, por esse caminho e tal. Enfim, ele baixou a guarda e começou a abrir como é que estava a situação dele. No fim, eu descobri que ele tinha a casa, ele não quer sair da casa. Eu já descobri que a casa pode valer até mais do que o que a gente tinha precificado. Ó, que e beleza. que ele tem um apartamento em Chapecó. Eu sou sempre o contratado, igual o Tatazinho falou aí, ó. O Tata falou. E eu descobri que ele tem um apartamento em Chapecó, né, de 400 mil mais ou menos, né? E aí, chegamos no final e eu falei, cara, eu estou no recesso do judiciário. Olha só como é que a gente tem que pensar. Eu falei, cara, se eu azedar com ele aqui agora, não vai. Eu vou. Quanto que eu vou ter aposta a casa? Abriu. Falei, pô, eu vou partir aqui. E aí ele tinha esse apartamento. Falei, eu normalmente não pego permuta pau a pau, não faz sentido. Normalmente eu pego permuta assim, o cara me dá 70% em dinheiro, 30% em imóvel, 60% em dinheiro, 40% em imóvel, né? Dependendo do imóvel. Mas esse caso específico eu até toparia. Primeiro que o apartamento dele já estava à venda em Chapecó. Eu fiz uma pesquisa lá em Chapecó, acho que o apartamento dele vende por uns 350, ele estava anunciando a 400. E aí, pô, já entro 350, talvez pegue um pouquinho mais, 370. Eu já saio da casa, eu não preciso ocupar, não preciso reformar. O apartamento dele eu não preciso ocupar e reformar, o apartamento dele já está à venda, já está reformado, já está prontinho para venda, né? Eu saio dessa operação, o cara fica lá e resolvo o meu problema, eu já estou com o imóvel à venda. Quer dizer, se eu baixar o preço lá em Chapecó, provavelmente eu vendo mês que vem, né? Então, no final das contas, a gente começa a pensar aquilo que você falou, Marcela, tipo, cara, não tem nada escrito na pedra. É óbvio que você tem parâmetros, eu tenho parâmetros na hora que eu começo a trabalhar, mas depois você vai analisando a situação, o contexto, final de ano, recesso do judiciário, o cara já está com o imóvel à venda lá, tá doido para ficar nesse imóvel, já entendi todo o contexto dele, acalmei ele. Aí ele falou que o filho dele tinha renda, eu já pus a Smart Credit para provar a renda do cara, mas não chegou, ele conseguiu aprovar para mais ou menos. Ele precisava de 300 mil, né? Ele me dá 50 mil de entrada, 70 mil de entrada, 280 mil. Ele conseguiu aprovar, se não me engano, 140. Então conseguiu mais ou menos metade, 150. E aí ficava faltando 130 mil. Ele não conseguiria financiar 100%. E aí já começaram a surgir outras oportunidades. Primeiro, ou eu faço a permuta direta, é uma primeira possibilidade, ou ele compõe, o filho dele compõe renda com mais uma pessoa para tentar comprar, mas já fica mais complexo. Ou uma terceira, que foi até o Fernando que me deu a ideia. Falou assim, olha, o que você pode fazer aí? Ele vai te dar 70 mil em dinheiro, mais 150 do crédito, vai ficar faltando, 150 mais 70, 220, vai ficar faltando 130. Esse 130, o que você pode fazer? Pegar o apartamento de Chapecó e ficar alienar para você, para saudade de botar ele para pagar parcela. Porque o que vai acontecer na prática? Ele vai parar de pagar essas parcelas, eu vendo para ele o apartamento de Caxias. Então, para vender a casa de Caxias, na verdade, ele vai me dar 70 mil em dinheiro, 150 mil de saldo da Caixa e mais 130 mil ele vai me alienar o imóvel da Caixa e me pagar mensalmente. Da permuta, né? Que no caso da permuta vai ficar com ele para alienar. E provavelmente ele não vai dar conta de pagar.
Então, no final das contas, eu posso ficar com o apartamento de Caxias, mais 150 mil que ele me pagou financiado, mais 70 mil em dinheiro, 220 mil, mais o apartamento de Caxias. Uma operação que era para sair com 350, eu saio com 620. Né? Então, no final das contas, tem muita saída, e aí o ocupante, quando ele te dá a brecha e você entra entendendo a situação dele, guarda baixa, mostrando para ele quais são, né, que você está ali para resolver a situação, você consegue, na maioria das vezes, pelo menos, ou vender ou amenizar uma desocupação, né, Marcelo? Exatamente. E essas sacadas são muito importantes, né? Porque quando a gente começa a encontrar alternativas, cada operação é única. Então não tem como a gente pegar uma receita de bolo e fazer. Cada operação é única. As ideias vão surgindo de acordo com o desenrolar da conversa com o ocupante, né? Então, esse primeiro contato pra gente, eu também sou dessa mesma linha que você, Renan. Eu só começo a entrar em contato, pelo menos se eu tiver prenotado. Se a operação já começou a apertar muito, que demorou para sair uma escritura, alguma coisa, eu prenotei, eu começo o contato. Eu nunca começo antes. E até é engraçado que teve um caso de um leilão que eu analisei junto com meus mentorados sobre um caso de hipoteca. Estava indo a leilão, era um apartamento aqui em São Paulo, super interessante. E aí a pessoa que arrematou, uma que ela arrematou super caro, e não vem ao caso disso, mas ela, no mesmo dia, Renan, que ela arrematou, ela entrou em contato com o ocupante. O que o ocupante fez no dia seguinte? Entrou com uso capião, ação de uso capião. E na nossa aula, quando a gente estava analisando esse imóvel, eu falei para os mentorados, a gente descarta porque aqui tem risco gigante de uso capião. E no dia seguinte, o cara entrou com ação de uso capião. Então, o ocupante falou com o arrematante, falou, você arrematou? Pum, no dia seguinte entrou com ação de uso capião. Travou a operação dele, né? O cara não conseguiu desenrolar, ele até procurou o Fernando, eu fiquei sabendo disso, que o Fernando falou, o caso que você analisou na aula, o cara que arrematou me procurou. Então, assim, a gente sabe que as pessoas... foi no direct do Fernando, ele mandou no direct do Fernando. Isso, no direct do Fernando. E aí o Fernando falou, o que você analisou na aula, você falou, isso aqui é descarte, é risco gigante de uso capião, e o cara errou justamente no procedimento. Porque talvez se ele tivesse esperado, tivesse registrado, sabendo que é risco de uso capião, entrasse com ação de emissão na posse, talvez ele conseguisse a extinção sumária dessa uso capião, porque o cara entrou com ação de uso capião depois de uma ação de emissão na posse. Assim, a gente não sabe exatamente o que ia acontecer, porque de fato o cara tinha direito, né, de uso capião. Mas tudo tem uma estratégia para a gente usar. A gente tem que ser inteligente na hora da desocupação. Quando você arremata uma coisa com um risco jurídico, a gente faz essa gestão de risco. Então, a gente tem que pensar que o contato com o ocupante pode gerar alguma coisa. Eu tive um caso também que a gente arrematou um imóvel, Renan, e que o juiz, nas negociações, foi até a Francis que negociou com a ocupante. A ocupante, ela ativou um contrato de gaveta, e aí a Francis falou, Marcela, a mulher tá criando caso aqui, eu acho que ela vai entrar com alguma ação. Vamos correr com a emissão na posse enquanto eu vou negociando com ela. Então, no dia que a Francis me falou, eu já entrei com a ação de emissão na posse. Passaram 4 dias da distribuição da missão na posse, entrou a ação de uso capião dela, ela entrou com uma ação de uso capião. E aí, o que eu fiz, né? Eu corri para conseguir a liminar. A liminar saiu em 4 dias da distribuição da minha missão na posse. E aí, o mais curioso, né? É difícil disso acontecer, até é bom falar, é uma exceção da exceção. De acordo com a lei de alienação fiduciária, o juiz dá 60 dias para a desocupação do ocupante. Só que nesse caso, Renan, o juiz deu a desocupação imediata. E para mim isso era maravilhoso, porque se eu tirasse a mulher da posse, eu acabava com qualquer discussão. Ela não tinha direito de uso capião, mas eu matava a ação de uso capião dela só do fato de eu ter a posse, né? Então eu fui lá, corri, consegui eliminar. Quando eu saiu a liminar e desocupação imediata, eu corri, que é isso que eu falei, né? Quando a gente começou a live, Renan, da importância de numa desocupação, a gente atuar fora processo. A gente foi lá, eu falei para a Francis, não fala mais com o ocupante, deixa ela em stand-by, só fala para ela que você vai ver, vai pensar o que a gente vai fazer, vai conversar com o seu cliente e vamos executar isso aqui, vamos chegar lá de surpresa e vamos cumprir essa desocupação. E a gente cumpriu essa desocupação no dia seguinte, o oficial de justiça foi lá, chegou 5 da manhã na casa, tirou ela de lá e começou uma baita briga. E o advogado dela, bem preparado do outro lado, tá? Entrou com um agravo de instrumento no mesmo dia contra a minha liminar, pedindo para o tribunal revogar a liminar. E quando a gente terminou de cumprir, Renan, o oficial de justiça saiu, o advogado que estava acompanhando para mim lá, eu avisei ele, acabou de sair uma liminar no agravo, determinando a suspensão da liminar. Então, tira todo mundo aí, arranca todo mundo, eu preciso desse auto que eu vou entrar nesse agravo. Então, olha a importância de você saber a hora que você para de conversar com o ocupante, que horas que você retome, que horas que você atua fora. É muito importante na desocupação a gente ter essa mentalidade que você falou, né, Renan? Saber ouvir o que o ocupante está falando, saber ler o que ele está trazendo para a gente, porque você percebe quando o cara está te enrolando na conversa, e aí a gente tem que ser esperto na tomada de decisão do que a gente vai fazer. Bom, tá me enrolando, eu também vou colocar ele no banho-maria e vou entrar com a ação.
Mas no caso de suspensão, né, dos prazos, que a gente entra no recesso forense, é um período muito delicado para a gente quando está negociando desocupação, porque a gente não tem o poder de barganha de falar, beleza, vou entrar com ação de emissão na posse, porque a liminar não vai sair rapidamente. E aí a gente tem esse delay que pode atrasar a operação. Então a gente tem que saber, no momento que a gente está vivendo, qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar e como que a gente vai abordar. Exatamente. Essa estratégia aí do sapo em água morna é a melhor que tem, né? Deixa ele lá esquecer de você, fica lá ocupando o imóvel, você está agindo por trás, mas ele não sabe, você parou a tratativa, não conversa mais, e depois ele é surpreendido, né? Então, esse tipo, gente, isso é muito sério, porque assim, vocês vão encontrar pessoas que não têm meia dúzia de arrematação na internet falando, dando instrução de desocupação com receita pronta, e não é assim que funciona. Eu estou sendo sincero para vocês, porque eu já vi, passou um vídeo para mim esses dias, de um cara falando sobre, você quer arrematar, desocupar em 30 dias, faça isso, faça aquilo. Cara, o seu objetivo num negócio de leilão, compra e venda de imóvel, é fazer o máximo de lucro possível, e não é ficar uma corrida contra o tempo. Isso não existe, cara. Porque eu tenho que desocupar em 30 dias, tenho que desocupar, tenho que fazer isso, tenho que correr. Aí eu faço, cara, uma hora ou outra. Esse tipo de ansiedade e de postura, vamos dizer assim, agressiva para desocupar, muitas vezes sem ter. Porque, assim, quando você faz isso no popular, e aí eu já vou falar um pouquinho sobre o popular, médio e alto padrão, na maioria das vezes vai dar certo. A verdade é essa, por quê? Porque você está lidando com um jeito muito simples, gente. A verdade é que quando você começa a mexer no imóvel popular, a pessoa sai antes, você liga, você manda aquelas cartinhas de notificação extrajudicial, o cara acha que é a justiça que está mandando. Né? Você chega a cartinha de notificação extrajudicial, o cara já fica apavorado. Não tem dinheiro para contratar advogado, não tem ninguém. No interior do país, muitas vezes, essas casas de 20, 30 mil, também isso aí desocupa mesmo. Né? Então, realmente, o contexto desse tipo de imóvel, ele é um contexto em que o arrematante, logo após a arrematação, pagou a arrematação, ele pode se dar o luxo de tentar fazer esse tipo de contato. Calma, tal, mas dificilmente vai dar algum problema. Quando você começa a ir para o médio e alto padrão, gente, é outro jogo. Esquece isso aí. Isso é outro jogo, cara. Eu tô te falando porque, assim, é rola. Se você não tiver o timing correto das coisas, você pode criar um rolo. Exatamente. Então não quer dizer que se eu errar, eu não vou desocupar. Não, você vai desocupar. Tudo você vai desocupar. A questão não é essa. Mas uma coisa que poderia demorar 3 meses vira 6. Né? Então, esse tipo de coisa é que você tem que ter entendimento. Porque senão, você começa a procurar receita pronta nas coisas e aí o negócio não anda. Né? Então, você vai tratar imóvel de médio e alto padrão, o jogo é outro. Né? As pessoas são mais instruídas? São. Isso porque isso acontece. Você liga, você percebe no telefone. Sim. A pessoa falando, cara, às vezes a maioria tem, boa parte, não a maioria, mas boa parte tem ação anulatória distribuída. Então você vai negociar, ele vai consultar o advogado para ver se ele ainda tem chance. Sim. E se você tomar uma decisão, por exemplo, tem um imóvel que a gente arrematou, que está até terminando a reforma agora. Esse imóvel tinha uma anulatória e quem ocupava o imóvel era um arquiteto. Né? E o arquiteto, o advogado, ele estava morando até em outra cidade, a mulher dele que estava morando no imóvel, enfim. E aconteceu exatamente isso. Ele atravessou uma petição pedindo bloqueio de matrícula. Só o que a gente fez? Antes de entrar em contato com ele, pela leitura do que era o ocupante já tinha, advogado, eu vi que era advocacia de massa, esses caras já estão com petições prontas, eles já sabem o que eles fazem, né? E no final das contas, eles fazem, já sabem os pedidos. A gente se melhorou como arrematante ao longo do tempo, óbvio, né? Nós estamos aqui, cara, uma comunidade extraordinária que melhora cada dia. Óbvio que nós melhoramos, que nós estamos, né, muito melhor do que eu, por exemplo, quando eu comecei a arrematar em 2017 e quando a gente começou a comunidade em 2020. Sou muito mais arrematante hoje do que eu era na época. Então é óbvio que a gente melhorou. Mas do outro lado, os ocupantes também estão espertos, principalmente os advogados de massa. Sim. Eles já estão sabendo os pedidos que eles podem fazer para complicar. Né? Então, exatamente. Se você toma uma decisão precipitada, às vezes um contato errado, você pode prejudicar. Esse caso, por exemplo, a gente registrou o imóvel, só depois entrando em contato, ele atravessou a petição no processo. Só que o juiz negou. Mas assim, no final, porque não tirei em conta também, já estava matriculado, já estava registrado, tirei que bloquear. Tirei em causa e pedir mais.
Então, é lógico que ele poderia bloquear uma futura venda nossa, mas aí o juiz não embarcou na dele. Mas é o risco que às vezes se corre de você tomar uma decisão precipitada dependendo do nicho do imóvel. O Elton tá falando aí, não sei, o Elton Gomes, né? Se for alienação fiduciária, já era. Não, já era mesmo, gente. Isso aqui, veja bem, ó, tudo que eu tô falando aqui é para você melhorar a sua performance. Renan, mas se eu errar, eu não vou ter a posse do imóvel? Você sempre vai ter a posse do imóvel. A questão não é essa, tá? Você vai, extrajudicial, você vai ter a posse do imóvel. A alienação fiduciária já era. O que eu estou falando aqui para vocês é para vocês terem a melhor condução possível. Seja para fazer uma desocupação amigável, seja para poder vender para o ocupante, seja para, no caso de emissão na posse, você ter o mais rápido possível a posse, né, Marcelo? Então, nós estamos falando aqui de tempo, né? Para você não complicar um processo que é simples. A verdade é que a desocupação é um processo simples, desde que você conduza da maneira correta, né? Conduzir da maneira correta, você não vai ter grande, a não ser que o judiciário demore mesmo. E aí aquele risco que eu tinha falado no início, judiciário com vara lenta, ou judiciário que conecta o anulatório com a emissão na posse e acaba atrasando o seu processo, ou um caso específico ali, de às vezes ter pleiteado os campeão e aquilo complicar a emissão na posse, mas ainda assim, lá no final, ou você vai ter a posse, ou vai ter seu dinheiro de volta. Então, nesse ponto específico, muita gente fica com medo de perder dinheiro. Não vai perder. Você só tem que conduzir da maneira correta para ter a posse o mais rápido possível, né, Marcelo? Exatamente. E isso que você falou, né, Renan, que cada caso é um caso, né? Eu já ouvi gente falando também, aquelas receitas de bolo. Ah, nos leilões judiciais, porque a desocupação ela é feita tanto em leilão judicial quanto em extrajudicial. Eu já ouvi gente falando, você nunca entra em contato no leilão judicial porque você já pediu o mandado de emissão na posse. Às vezes demora pra caramba, a vara é travada. É assim, independente de ser leilão judicial ou extrajudicial, o desenho da desocupação é sempre a gente começar um contato inicial depois que você já tem uma mínima segurança, já tem ali as suas questões, já decorreu o prazo, né? Deu os 10 dias, já não teve nenhuma impugnação da sua arrematação, o juiz já determinou a expedição da carta, a carta foi expedida, você prenotou, já começa a conversar com o cara, porque às vezes você nem precisa do judiciário, porque depois você tem que pedir um mandado de emissão na posse, distribuir na central de mandados, isso atravanca a sua operação. Se você puder fazer essa negociação e antecipar, sai um pouco de receita de bolo, começa a se colocar em contato com os ocupantes, porque às vezes você resolve sua operação muito mais fácil do que qualquer outra coisa. É óbvio que isso que você falou, né, das ações anulatórias, elas estão vindo muito mais bem preparadas mesmo atualmente, e até as alegações e a forma de condução estão sendo muito mais bem preparadas. Por isso que está exigindo muito mais de nós arrematantes, né, da gente ter mais estratégia e a gente pensar primeiro antes de agir. E o que você falou sobre os imóveis populares, né, para mim é sempre assim, né, quando eu entro em contato com um ocupante de imóvel popular, a negociação é muito mais rápida e muito mais simples, porque de fato eles têm muito medo, né? Porque eu até estava brincando uma vez com um mentorado, falando que o que eles mais querem proteger é o nome deles. Eles já perderam a casa, eles querem garantir o nome deles, eles não querem que o vizinho saiba que chegou um oficial de justiça ali para tirar. Porque no final das contas, é a única coisa que sobrou para ele ali, né? Porque o cara perdeu o imóvel, ele está endividado, então ele precisa preservar o nome dele ali na comunidade onde ele mora, né? Na sociedade dele. Então isso de fato é importante. Quando a gente já vai para médio e alto padrão, o perfil já é outro. Os caras têm advogados com eles e que vão tentar defender a todo custo, com unhas e dentes, a manutenção do cara na posse. Ainda que ele saiba que no final do dia o cara vai perder. Mas eles vendem sonhos, alguns, e outros falam para o cliente, eu vou te segurar o máximo que eu conseguir. O cliente já sabe que ele vai perder, mas ele quer ficar no imóvel o máximo que ele puder. Então ele acaba atrapalhando a gente por conta disso. Por isso que a gente tem que saber fazer essa leitura. Quando você faz a análise da anulatória, né, ô Renan, a gente já conseguir entender mais ou menos qual é o perfil do advogado. E esses advogados de massa, eles têm muito esse perfil de vou te segurar na posse o máximo que eu conseguir. Não sei se eles falam pro ocupante que de fato eles vão perder a ação, mas que de fato eles lutam com unhas e dentes, com um monte de agravo, um atrás do outro, para segurar o cara na posse, isso é muito real. E a gente tem que estar preparado para conduzir isso, como é que a gente vai fazer isso para não atrapalhar a operação. Exatamente. A Bibi Braga está perguntando o que é prenotar. Prenotar é apresentar um título, né, de aquisição, aí você tem escritura pública, carta de arrematação junto ao registro de imóveis para transferir a propriedade. Então é o protocolo que você faz junto ao registro de imóveis para poder transferir a propriedade do título que você tem, né, que é a escritura, carta de arrematação, enfim. E se o ocupante dizer que vai comprar o imóvel só para ganhar tempo com os campeões, gente, você não precisa ter medo dessas ações, não, porque assim, tem sucumbência, né? A pessoa não sai distribuindo ação sem ter direito, não, tá? Você já faz essa análise antes, já sabe se tem risco ou não, tá? O que tem, se tem ação, se não tem, se tem quanto tempo que ele tá na posse, se tem risco dos campeões, se não tem. Você faz isso antes.
Não vai ter um cara sem risco de uso campeão entrando com ação para tentar atrapalhar com risco de sucumbência, não. Então, assim, não precisa ficar com medo, não, tá? Isso é óbvio que você vai aprender e você tem que aprender. E eu vou fazer uma arrematação ao vivo para vocês verem essas análises todas. Quem quiser ver essa arrematação ao vivo, digita evento aqui para participar da virada milionária, vai ser no dia 26. Então, digita evento, você vai ver exatamente eu fazendo todas essas análises que eu estou falando aqui com a Marcela, eu vou fazer ao vivo, para vocês entenderem como que se faz essa análise, como que identifica o risco antes de arrematar. Né? Porque é óbvio que depois que você arrematou, aí se você não fez a análise antes, você pode estar sujeito a qualquer tipo de ação distribuída que você não sabia que ia acontecer. Exato. Mas, em geral, o que você tem que fazer é já prever isso antes. E você já consegue olhar pela matrícula, pelas informações que você coleta, se há risco de uso campeão ou não. Se não tiver e ele entrar com a ação, você ainda vai ganhar, você vai ganhar ainda sucumbir, sei lá, você vai ter Exato. Direito, né? Você vai, o ocupante vai sair mais prejudicado do que quando ele entrou. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, não é isso que vai atrapalhar a sua arrematação, não. Mas você tem que fazer essa análise prévia, obviamente, já ter um entendimento de como é que aquela arrematação vai se desdobrar, tá bom? Em geral, o Robson perguntando aí, a Caixa de Alienação Fiduciária pode ter uso campeão? Todo recurso, todo imóvel que é oriundo de recurso do SFH, em geral, ele já tem essa característica de bem público. Bem público ele não pode ser usucapido. Só que, quando a Caixa ou qualquer outro banco, mesmo sendo do SFH, ele consolida a propriedade e é inerte durante muitos anos, ainda que no final a sentença não seja reconhecida, pode atrapalhar, pode ser que o ocupante tenha essa pretensão de usucapiar o imóvel, o juiz ainda não entende a matéria, ele conecta a sua emissão na posse com aquela usucapião, atrapalha um pouco. Então tem que ter cuidado, tá? No final das contas tem que ter cuidado. Mas, em geral, se foi oriundo de recurso do SFH, você não tem esse risco de usucapião, embora, é bom deixar claro que posse prolongada, você pode estar sujeito ao entendimento do juiz, e aí, cara, você vai ter que levar isso para a STJ. Então, tudo você tem que analisar. Lembra que eu falei no início da aula aqui? Isso é importante, gente. Conceito para a vida. Isso é conceito para a vida. O fato de... E quando a gente fala de direito, direito não é ciência exata. Direito é probabilidade. Uhum. Quando a gente fala que, olha, a probabilidade disso acontecer é X. Né? Então, a probabilidade de um reconhecimento de uso campeão em um imóvel com consolidação da propriedade em 5, 7 anos, que é oriundo do CFH, muito próximo de zero. Começou a passar muito tempo, você pode ter um uso campeão extraordinário, você pode ter a uso campeão para 15 anos, está na posse, você pode ter uma extraordinária que vai, não precisa provar nada, não precisa provar documento nenhum, não precisa ter oriundo de nada, de repente a sua aposta está ali, o banco foi inerte, então você vai começando a aumentar a probabilidade de ter uma complicação. Então tudo isso tem que fazer análise prévia, tá? Então essa análise prévia é que vai determinar qual vai ser a sua postura, tanto de arrematar ou não, ou do pode. E principalmente com os benefícios. Isso. É o que eu disse para você. Eu entro no avião sabendo que pode acontecer alguma coisa no avião, mas eu entro por quê? Porque o custo-benefício é favorável. Porque a probabilidade é tão baixa e o benefício que ele me gera é tão alto que vale a pena eu comprar esse risco. Exatamente. Todos nós compramos esse risco, não é? A gente não sai de casa todo dia e compra o risco de acontecer alguma coisa com a gente fora de casa. Por que a gente faz isso? Porque o custo-benefício é bom. Então, quando a gente vai fazer tudo na vida, você vai analisar sempre o custo-benefício. Né? Então, você vai olhar e falar, cara, tem muito dinheiro na mesa aqui, o risco, cara, razoavelmente baixo, eu vou comprar esse risco aqui. Né? Qual que é o risco? De demorar ou de ter um distrato, né? E eu receber meu dinheiro de volta, mas se eu ficar com o imóvel, eu posso ganhar 1 milhão naquela operação. Super então, vale a pena. Opa! Né? Então você vai comprar o risco. Esse que é o ponto, né? Que quando a gente começa a entender isso, que é o risco, retorno da operação, quando a gente começa a entender isso, você começa a olhar todos os negócios que você faz na sua vida com outra ótica. Não é mais, se é 30%, se é 40%, isso é número isolado. Com certeza. Você tem que olhar 40% com a probabilidade de dar certo de 90%. Então, eu tenho 90% de chance disso aqui me dar 40%, 45% de retorno. Ou me dar 1 milhão de lucro. Então, então isso aqui é um risco favorável. Não, eu tenho 10% de chance disso aqui me dar 50% e 90% de chance de ter um distrato e eu ficar com o dinheiro parado. Cara, não vale a pena. Mesmo que os 10% ainda... 10% de me dar 1 milhão, mas 90% de chance de eu ficar com esse dinheiro parado 2 anos e depois receber o dinheiro corrigido, tudo bem, mas ficou parado 2 anos. Às vezes não vale a probabilidade, o risco, né?
o custo-benefício da operação não vale, né, Marcelo? É isso que você está falando. Não sei se você lembra daquela casa que a gente arrematou aqui em Alphaville, há uns 2 anos atrás, que a gente comprou justamente esse risco, né, de custo-benefício. Porque a gente sabia que tinha uma probabilidade de um reconhecimento de uma nulidade, a gente entrou sabendo que tinha, era uma meeira, né, que era casada com separação total de Isso. bens, e a gente já entrou sabendo que tinha lá, ela entrou pleiteando a ameação dela, e a gente falou, pô, vamos comprar acima do valor da ameação, porque a fazenda que estava executando, era uma execução fiscal, e aí a gente entrou já sabendo desse risco. Só que o custo-benefício, a gente até assumiu o risco de ficar com o dinheiro preso no processo por algum tempo, porque o custo-benefício da operação era muito bom. Só que quando saiu a sentença de procedência em favor dela, dos embargos de terceiro dela, a gente correu para se tratar a operação, que foi que a gente levantou o dinheiro. Então, é isso que o Renan está falando. É importante a gente ter o conhecimento e analisar o custo-benefício da operação. Porque todo negócio jurídico que você passa na vida, você saiu de casa, você vai celebrar um negócio jurídico. É comprar um pãozinho, é ir no mercado pagar uma nota, é contratar um pedreiro. É negócio jurídico. Tudo é negócio jurídico. E tudo tem algum risco, né? Então, assim, o que a gente tem que ver? O custo-benefício das operações. E aqui não é diferente na desocupação, na operação de leilão. O que a gente tem que fazer é ganhar conhecimento e analisar. Se você analisar as operações, o seu dinheiro vai estar garantido. Só que você não pode correr o risco de entrar sem analisar. Porque se você entrar sem analisar, depois para você desenhar a estratégia, você fica tão perturbado que você nem consegue raciocinar. Então, a gente tem que sempre saber o que a gente está fazendo. E aí, com isso, você vai ter muito lucro no bolso. Isso aí. O Emerson falou aqui que ficou preocupado. Ele matou uma casa no Bradesco faz 10 anos que o banco consolidou. Precisa estar preocupado. Você vai fazer a primeira coisa. Tem a anulatória do devedor distribuída? Veja o que ou uso campeão, qualquer coisa. Veja lá o que ele alegou. Se não tem, registra a casa, não toma qualquer medida de entrar em contato. Registra a casa, o imóvel é seu. Fica tranquilo, tá? Não tem que ter medo, não, tá? Então, quando a gente traz algumas coisas que você tem que saber. Fala, ó, se eu sei, tem 10 anos que o banco... Ah, outra coisa, vê se o banco não entrou com reintegração de posse. Isso, eu ia falar se isso. Ele entrou com reintegração de posse, você já interrompeu. Porque a uso campeão é posse mansa e pacífica. Então, você não pode ter oposição do proprietário em relação à posse mansa e pacífica do ocupante. Então, se ele entrou, se o Bradesco entrou com reintegração de posse, esquece o campeão. Então, no final das contas, gente, isso é o que eu disse. Você vai ter algumas situações que acontecem isso, vai prejudicar você em nada. O máximo que vai acontecer é o banco se tratar e te devolver o dinheiro. Exatamente. Mas, se você quer muito ficar com o imóvel, você tem que ter cautela na hora de conduzir isso. O que você vai fazer a primeira coisa? Cara, registra o imóvel, vê se tem anulatória, vê se o banco entrou com emissão com reintegração de posse, vê se tem alguma ação de campeão, você vai ter seu mapa aqui do que aconteceu, registra o imóvel, só depois você começa a tratativa ali com o ocupante, tá? Mas não é para ter medo de uso campeão não, tá, gente? Você é sincero, eu já peguei imóvel aí que 5, 7, 10 anos, esse imóvel mesmo de Cuiabá que eu falei para vocês que eu vendi ano passado, a consolidação da propriedade tinha sido, comprei e vendi ano passado, tinha sido 2019. E eu vendi para o ocupante, quer dizer, o ocupante, ele mesmo poderia alegar, falar, não, peraí, você está querendo me vender o imóvel é meu, porque eu vou usucapiar o imóvel. Então, cara, já estava registrado, eu primeiro registrei, não tem conversa mais, está registrado, né? Então, para ele se aventurar numa ação para discutir algo que está registrado, cara, é uma aventura. Ele pode ganhar, pode perder, mas a probabilidade já começa a ficar muito mais a favor do arrematante, tá bom? Bom, vamos resumir aqui, né, Marcelo? Acho que vou resumir aqui agora. Ó, o que a gente falou primeiro? Venda para o ocupante, né? Então, a probabilidade de você vender para o ocupante é uma probabilidade, não é regra, entenda isso, tá? Então, quando você está tratando com o ocupante, primeira coisa, veja até onde vai o seu limiar de não negociação, porque tem muito ocupante que fica enrolando, me dá 30 dias, 60 dias, no final das contas, não que você assusta, o ocupante mais que te enrolou do que propriamente você fez negociação alguma, né? Então, entender esse time, né, Marcelo? Acho que esse ocupante que, por exemplo, eu dei um pouquinho mais de prazo para ele, porque eu estou no recesso do judiciário, eu tinha falado com ele em 10 dias para resolver isso, acabei dando uns 25 dias, mas por quê? Porque eu estou no recesso judiciário, não adianta eu apertar agora se eu não tenho meio, né? Eu adianta fazer alguma coisa? Acabou a negociação, sai daí! O cara, não, então vou entrar com a pessoa na posse, recesso do judiciário. Não vou fazer um negócio desse. Eu só entro em discussão para ganhar. Eu não entro em discussão para perder, né? Para poder o cara me colocar numa situação que depois eu não tenho saída. Não existe isso. Você tem que só entra em discussão para ganhar, né? No final das contas, na minha visão,
É essa postura que eu adoto em todas as negociações. Então, cuidado só com prazo. Normalmente, cara, negociação de venda, cara, é 10 dias. Não No passa disso. máximo. Se passou, né, Marcelo? Se É, no passou máximo. disso aí, cara, o que você tem que olhar? Crédito parente, se você tem algum dinheiro, alguma coisa para vender, se tem algum imóvel para entrar em permuta, alguma coisa do tipo, tem muita coisa. Ah, peraí que eu vou ver se eu consigo. Cara, você está lidando com um cara que perdeu a casa dele, devedor. A Exatamente. chance dele ter alguma coisa, um dinheiro para resolver isso é baixa, convenhamos, a probabilidade é baixa. Então, primeira coisa, prazo. Negociação de venda, 10 dias no máximo. Você só vai estender em condições específicas, como você tem nesse caso agora, por exemplo, do recesso judiciário. Então, falamos aqui sobre venda para ocupante, falamos sobre as diferenças entre baixo, médio e alto padrão. O Fio Cavada perguntou se a negociação é feita pelo WhatsApp. Em geral, começa pelo WhatsApp, mas eu gosto de ligar, tá? Eu também gosto de ligar. Eu gosto de conversar e ligar para o ocupante, que para mim tem valor o seu tom de voz, né? Às vezes, na hora que você quer ser duro, às vezes, na hora que você está fazendo essa intermediação, você quer dar um tom mais, deixar ele tranquilo, né? Porque normalmente a pessoa, numa situação de perda de imóvel, ela fica mais Mais agressiva no sensibilidade. primeiro momento, você tem que baixar o tom de voz, baixar a energia ali do negócio, porque senão acaba atrapalhando. Enfim, falamos sobre a diferença de médio, alto, médio, baixo e alto padrão. Falamos sobre venda do ocupante. Falamos sobre prazos, né? Quanto tempo demorar para fazer as coisas. Falamos sobre conduções aqui de processo, para vocês entenderem. Marcela trouxe o exemplo aqui do escorpião. Mais o que, Marcela? Eu acho que, em geral, a gente falou sobre a importância da atuação, né, extras altos, quando tiver que entrar com ação de emissão na posse, e as saídas estratégicas. Então, sempre quando você olha uma operação, começou a negociação por telefone, ali, conversou com um cara, viu que não vai sair, já começa a fazer a sua parte processual. Então, distribuir a ação de emissão na posse, só volta a falar com o cara quando sai a liminar, aí você já manda a liminar, enfim. Tudo isso que você pode conduzir fora o processo judicial, isso vai ajudar muito vocês a terem mais resultados na operação. E acho que é isso, né, Renan? Não tem que ter medo de fazer desocupação, não tem que ter medo de entrar nesse mercado de leilão, que é muito forte você conseguir ganhar patrimônio, crescer seu patrimônio. Se você quer mudar de vida nesse ano de 2026, esse é um mercado que eu posso te garantir que, se você investir no seu conhecimento, você vai conseguir sua liberdade financeira tão sonhada, vai conseguir crescer seu patrimônio e realizar sonhos que você não imaginava que eram possíveis. E a desocupação, ela faz parte de um pedaço da operação que não precisa trazer medo para vocês. Se vocês conquistarem o conhecimento, a desocupação vai ser uma coisa mais simples. Você vê que várias pessoas aqui na live escreveram que a parte que elas mais gostam de fazer, porque de fato é muito legal, porque a maioria das desocupações, quando a gente faz, as pessoas são muito gratas a gente, porque a gente ajudou elas a resolverem um problema delas. Então, a gente acaba conseguindo ter resultados, principalmente nos imóveis populares. Eu já consegui imóveis de médio padrão e alto padrão, negociação amigável também, mas a maioria acaba sendo um pouco mais truncada, que é isso que o Renan falou. A pessoa está muito inconformada, ela está muito indignada, e essa agressividade a gente tem que estar do outro lado calmo, tranquilo, para a gente conduzir. Então, isso daqui é crucial para vocês conseguirem fazer excelentes desocupações e diminuir o tempo da operação de vocês. Show de bola. Só para finalizar aqui, o Raul tá perguntando aqui que ele mora na mesma cidade do imóvel. Até chamei ele aqui no WhatsApp, é aluno nosso aqui, vou ajudar ele aqui nessa operação. Ligo primeiro ou tento por telefone? Cara, eu não gosto de ir no local não, tá? Eu particularmente gosto de ligar. Eu acho que é sempre o melhor caminho. Normalmente começo no WhatsApp, chamo, me apresento, né? E normalmente é sempre um terceiro, tá? Eu não gosto de lidar como se o arrematante conversando com o ocupante. É sempre alguém que representa, claro, isso é combinado, né? Eu represento fulano de tal, não sei o que tal, para quebrar esse gelo do arrematante, né? Com esse atrito do arrematante com o ocupante. Então, já chamei ele aqui, eu vou te ajudar aqui como é que você vai fazer isso amanhã, tá bom, Raul? Me chama amanhã, já chamei aqui, deixei aqui para você lembrar. Você me chama amanhã que a gente vai alinhar essa desocupação sua, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Raul, ele arrematou na Smart Caixa e vou ajudar ele aqui para poder desocupar esse imóvel. Aluno nosso, sempre com apoio aqui para poder fazer os melhores negócios, tá bom? Outra coisa, Marcela, deixa eu pegar aqui só a última pergunta para a gente fechar. Eu vi aqui, quem que falou aqui? O Leônidas. Quando o imóvel está desocupado, mas existem imóveis do ex-ocupante, posso abrir com a ajuda de chaveiro e tomar posse? Eu tomo posse. Tá? Se o imóvel está desocupado, cara, eu entro. Agora, você pode ter é aquilo que eu falei, tudo é custo-benefício. Marcela tomou lá como é que foi, Marcela? Chamaram, sei lá, de invasão, né? Teve. Criminal lá, no PO pra você, né?
Teve um caso que a gente fez exatamente isso. A casa estava desocupada, tinha uma meia dúzia de coisas ali do cara. Aí a gente entrou, tomou posse da casa, colocamos uma empresa de segurança, porque era uma casa de alto padrão, né? Então estava desocupada, a gente entrou, tomou a posse, colocou um segurança. À noite, o segurança liga desesperado, tem diferença de fuso horário, né? Então aqui em São Paulo já era quase meia-noite e lá era 11 horas da noite. O policial dando voz de prisão pro segurança que estava na casa, uma confusão danada a ponto de, assim, de a gente ficar discutindo, batendo boca com o advogado do outro lado, com o policial que estava cumprindo o chamado do 190 lá na frente da casa. Deu voz de prisão para todo mundo, inclusive deu voz de prisão para mim no telefone. Falou que ela está presa. Aí eu falei, então vem me prender aqui em São Paulo, porque eu não tenho crime nenhum de ter que tomado posse da minha própria casa, porque estava no meu nome mesmo, a propriedade. Falei, não, o que o senhor está fazendo é arbitrária, é arbitrariedade, é exercício arbitrário da sua força policial. O senhor não pode fazer isso. Nem sei que liminar é essa que o cara está falando e não compete a você fazer. E começou aquela discussão ali. E o segurança falou, eu tô indo embora, vou largar essa casa porque estava com muito medo de ser preso mesmo. Então, assim, esse cuidado quando a gente fala de casa de alto padrão, né? É isso aí, ó. A gente tomou a posse, estava desocupada a casa, o cara foi lá indignado com a polícia. É uma cidade pequena, né? Uma cidade muito rica no agro, uma cidade pequena. Que todo mundo se conhece, então, de fato, o segurança ficou com medo, foi embora. Então, tudo quando a gente faz, assim, eu sempre caio para dentro e às vezes pode acontecer um tipo de coisa dessa. Agora a gente tá brigando no processo. E pra gente, assim, tem uma ação anulatória em andamento que corria em segredo de justiça, então a gente nem sabia dessa ação anulatória. E agora essa arrematação sou eu, a Lorena tá junto comigo nessa arrematação, né? A Lorena e a Andréa Graciano, que é tubarina também, da mentoria do Fernando. E a gente conversando, a gente fez até uma reunião essa semana, e a gente está forçando agora o banco de extrato dessa operação. Por quê, Renan? Na ação anulatória saiu liminar, cancelando todos os atos que tiveram da alienação, da consolidação da propriedade. Ou seja, tem que aguardar sair, porque tem uma discussão teórica lá que o juiz protecionista está, né, protegendo o mutuário, está segurando a operação. Então, assim, de fato, a gente tinha a posse, perdemos a posse, tivemos indeferimento da nossa liminar, e não vamos conseguir porque está travada a operação por conta dessa anulatória do cara. Então, a gente vai continuar operacionalizando e tentando destratar a operação ao mesmo tempo com o banco. Show de bola. Acontece, estou falando, tudo é custo-benefício, para analisar o custo-benefício. Bom, para finalizar, lembrando, eu vou abrir uma caixinha agora. A partir de amanhã vai rolar uma espécie de grande plano, só que dessa vez um pouco diferente. Com o Matheus foi em novembro lá, foi da reforma, né? Comprava, vocês traziam imóvel, a gente saía com um grande plano para você lucrar o máximo naquela operação. O Matheus entrava com a ideia de reforma, eu entrava com o orçamento da reforma e a gente debatendo ali sobre o posicionamento do imóvel na região. Agora o grande plano vai ser um pouco diferente. Vou até batizar, vou ver como é que vai ser o batismo aqui. Mas vai ser o seguinte, eu vou abrir uma caixinha e você vai falar quanto você tem de dinheiro. Então tem que ser assim, ó, 50k em dinheiro, 100k em crédito, objetivo, ter 500 mil em 2 anos, custo de vida mensal de X. E a gente vai montar um grande plano para você, para que você consiga, com os leilões, alavancar o seu patrimônio e, quem sabe, atingir a liberdade financeira em 2, 3 anos, tá bom? Então eu vou abrir a caixinha agora, eu vou selecionar de 4 a 6 pessoas, ainda não decidi se vai ser 4 ou 6, para participar do grande plano com a gente. Tem que ter disponibilidade, tá, de participar provavelmente amanhã à tarde a gravação, então tem que estar disponibilizado, tem que ter tempo para poder entrar no Meet com a gente, né, para a gente bater o papo, vai ser um bate-papo mesmo, você vai entrar uma consultoria, você vai entrar ao vivo com a gente, né, ao vivo assim, vai ser gravado, depois a gente vai disponibilizar, mas você vai entrar no Meet com a gente vai conversar e vou montar um grande plano com você, eu e Pedro, então tenho certeza que vai ser bem legal. Quem quiser participar, vou deixar a caixinha lá. Agora, acabando a live aqui, vou deixar a caixinha para vocês participarem. Quem não segue a Marcela ainda, siga a Marcela Carilo, deixa eu colocar aqui, ó, tá em cima aí. Marcela Carilo Leilão. Carilo, deixa eu colocar aqui, siga a Marcela. Ela é a maior assessora hoje do Brasil de leilões de imóveis. Então tá aí, ó, Marcela Carilo. Quem quiser seguir ramo de assessoria e tal, siga a Marcela, que ela traz várias dicas lá sobre como usar os leilões para alavancar patrimônio com assessoria, tá bom? Marcela, obrigado, querida, valeu demais. Baita live aí, tenho certeza que ajudou demais o pessoal. Sigam a Marcela e quarta-feira tem mais, né, Marcela? Quarta-feira tem mais. Quarta-feira é dia 37, mais conteúdo. Show de bola. Valeu, querida. Valeu, bom domingo para você e boa semana, viu? Igualmente. Tchau, tchau.